Não porque a palavra primogênito não significa primeiro de uma série, mas significa o mais importante, o mais principal. Eu dei até um exemplo para vocês de que Jacó, filho de Isaac, não é o primogênito, mas quando Deus fala de Jacó, em Êxodo 4:23, Deus diz de que Jacó é o primogênito. Parece até uma ambiguidade, porque o Esaú nasceu primeiro. Então, por direito de primogenitura, quem é para ser é o Esaú, mas Deus chama de que é Jacó. Exemplo, Salmo 89, Deus chama o Davi de o primogênito. A gente sabe de que o primogênito de Jessé não é Davi, é outro. Mas Deus faz questão de chamar de primogênito. Então essas questões dentro da Bíblia, a gente precisa resolvê-las bem, para que isso não gere uma confusão na nossa cabeça. Diz também para vocês de que na nossa língua, a gente conhece como palavras de polissemia. Para o hebreu, a gente chama de variação semântica, quando você está estudando teologia. Mas na nossa língua portuguesa é variação, palavras de polissemia. Vou dar um exemplo aqui, tá? Irmão Juarez, me traga a manga. Aí o irmão Juarez responde de lá. Falei assim, Olavo, mas a manga é fruta ou a manga da minha camisa? Conseguiu entender que para a palavra manga tem mais do que o significado? Irmão Juarez, o senhor viu a pena? O irmão Juarez olha para mim e falou assim, Olavo, você está falando a pena da galinha, a pena do sentimento ou a pena da sentença? Aí você percebe de que para uma única palavra existe uma variação de significado dentro dela. Aí, biblicamente, eu falei para vocês de que, por exemplo, a palavra morte pode ser uma punição, segundo Gênesis capítulo de número 2. Morte pode ser interpretado como um sono, segundo o Evangelho de João, no capítulo 11, na fala de Jesus. Lembrando que eu não acredito, tá? Na doutrina do sono da alma, não só adepto a isso, mas também morte pode ser um anjo que sai montado em um dos cavalos que está preso no abismo. Então você tem a palavra morte, você tem ali vários significados. Por isso que a gente precisa entender o significado da palavra dentro do texto. Está claro até aí? Nós falamos na aula passada aonde que estava o Espírito de Deus, sendo que ele foi retirado da terra. Ele foi retirado da terra, segundo o livro do Gênesis, no capítulo de número 6, Gênesis 6:3, Deus retirou o Espírito da terra porque o homem se tornou carnal, e o Espírito não poderia estar com o homem, porque o homem se tornou carnal demais. Então Deus disse assim, vou tirar você daí. E a grande pergunta é, para onde foi o Espírito? E vocês que estavam aqui, vocês podem responder para o irmão Juarez e para a irmã Iraci, que não vieram na quinta-feira passada. Para onde que o Espírito foi? Onde que o Espírito estava? Responda aí para os nossos amigos. E o céu e a terra. Boa, resolvido o problema. Então, irmão Juarez, é o seguinte, contextualizando para a gente ir para a aula de hoje, tá? Para a gente ir para a aula de hoje. Quando Deus retira o Espírito dele da terra, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o governo dele também é retirado. É por isso que, a partir do Gênesis capítulo de número 6, você vê atrocidades, você vê morte. E no Antigo Testamento, a ideia que a gente tem, irmão Juarez, é de um Deus sanguinolento. Mas a ideia de que a gente não tem de antemão é de que o seu governo foi retirado da terra, o seu reino foi retirado da terra. Presta atenção, redobre cuidado da minha fala. Quando Jesus aparece no cenário, pregando, lembrando que do livro de Malaquias para o livro de Mateus, você tem um período chamado período interbíblico, ou período intertestamentário. Nesse período de Malaquias para Mateus, você tem um silêncio de 400 anos, onde Deus decidiu não falar por intermédio de ninguém. Então, para um povo que é conduzido pela voz, pela profecia, pela manifestação de Deus, passar um período de 400 anos em silêncio, isso é muito doloroso para o povo. Por isso que quando João Batista resolve aparecer pregando no deserto da Judéia e em Jerusalém, a Bíblia diz que Deus decidiu falar por intermédio de um homem chamado João Batista. João Batista vem anunciando alguém. Ele diz assim, eu sou a voz do que clama. Eu sou um eco, mas existe uma voz que clama dentro de mim. E ele vinha anunciando o Cristo que viria, certo? Aí quando Cristo vem, a primeira mensagem de Jesus é o quê? Arrependimento, porque ele vem trazendo o reino. É chegado a vós o reino de Deus. Se é chegado o reino, significa dizer de que o reino não estava. E para se ter reino era necessário uma coisa, arrependimento. Tá bom? O trono de Deus está lá em cima. Você consegue projetar aqui? Você consegue projetar no 22. Versículo 4, vamos começar pelo 4. Ezequiel 1. Enquanto isso, se você quiser abrir sua Bíblia aí, se você gosta de notar, se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade, tá? Eu estou com o capítulo de número 1, versículo de número 4.
Eis que olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem de fogo revolvia-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa com uma cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Olha para cá, pelo amor de Deus. Isso daqui, Ezequiel 1:4, é a característica, ou as características do Espírito do ser que estava no trono. Então o Espírito de Deus estava nestas rodas. Eu disse para vocês que para o judeu, é mais ou menos o seguinte: essas rodas estão sustentando o trono dele, tá? Trono. Esse trono não é fixo, já falei para vocês. Esse trono se move nos 4 pontos cardeais, para lá, para cá, para lá e para cá. Dos 4 pontos cardeais, esse trono anda, segundo a visão de Ezequiel. Esse trono não é fixo. A palavra trono no hebraico é chamado de merhavá. Merhavá é carruagem no hebraico. A ideia do trono é a ideia de uma carruagem. Nesse trono tem água, e para onde o trono se mexe, o Ezequiel diz que ele derrama água na terra. É lógico que isso é uma linguagem figurativa. Essa água é a resposta de Deus sendo derramada na vida daquele que clama. Só que o Ezequiel diz de que existem rodas nesse trono. Estas rodas, na visão do Ezequiel, irmão Juarez, elas são cilíndricas. Elas são largas lá em cima e vêm afunilando aqui para baixo. Está claro aí? Segundo a interpretação dos judeus, quando eu falo interpretação dos judeus, eu estou descartando qualquer possibilidade de ter base bíblica para defender isso. Na tradição judaica, eles acreditam de que são 4 roldanas que estão sustentando esse trono de Deus. Estas roldanas estão conectadas no trono e elas conectam a terra também. Por ela ser cilíndrica, na forma de um cone, ela é muito larga lá em cima e ela vem afunilando aqui para baixo, tá bom? O Pedro disse assim: não ignorem isto, porque um dia do Senhor é como se fosse 1000 anos. Na visão do judeu, um dia rodando muito rápido. Só que na medida que vai subindo, por ela ser muito larga lá em cima, ela chega o quê? Muito lento. Então quando se passa um dia aqui, para chegar lá em cima, é 1000 anos. É lógico de que esse tipo de linguagem, Andressa e Gabriel, é para alcançar o nosso intelecto. Lembra-se, irmão, de que nós estamos tratando de um Deus eterno. E se Deus falar na linguagem eterna, nós somos limitados. Então, se Deus falar numa linguagem eterna, nós não temos capacidade cognitiva de compreensão. É por isso que Deus, quando Ele vai falar nas Escrituras Sagradas, Ele precisa usar, se permitir usar, de alguns elementos de que a gente tem conhecimento e ciência, para que haja compreensão nossa. Você já pensou, Deus é eterno, falando com você de que ainda não é eterno? Existiria capacidade cognitiva de associação daquilo que Deus está falando? Claro que não. Então isso é para a gente associar. Então as rodas estão lá, elas são bem largas lá em cima e elas descem afunilando aqui para baixo. Eu disse para vocês de que essa leitura de Ezequiel capítulo de número 1, Ezequiel capítulo de número 10, é uma leitura que dá cãibra no cérebro de quem gosta de ler, porque a leitura é no mínimo esquisita. Olha só que coisa tremenda. O Ezequiel diz de que esse trono está lá em cima, de que existe um firmamento, né, na base linear do trono, existem rodas, e estas rodas estão, irmão Juarez, rodando anti-horário uma à outra. É uma coisa esquisita demais. Dentro de cada roda existem seres, de que o Ezequiel chama ele de querubim, que é querubim. Esses querubins, eles estão com os ombros firmados nessa plataforma. E cada vez que essa roda roda aqui no sentido anti-horário, eu disse para vocês que uma espécie de uma catraca roda no pescoço do querubim e aparece o rosto de um leão. E a roda se mexe mais um pouco, a catraca roda e aparece o rosto de um boi. Veja se essa leitura não é complexa demais de se fazer. Não, para piorar a situação, o Ezequiel diz que o corpo do ser vivente é transparente, os seus pés são virados para trás, é como se água corresse fervendo no seu corpo. A visão é completamente assustadora. Mas esses seres estão segurando o trono de Deus dentro das rodas. Só que quando o Ezequiel olha, ele diz de que o Espírito, Ezequiel 1:20, Fabrício, ele diz de que o Espírito do ser vivente, ou seja, daquele que estava sentado no trono, ele está dizendo, agora o Ezequiel vai dizer para nós aonde o Espírito estava. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Esse ser vivente não é o ser querubim, mas é o ser vivente que estava no trono. Respondendo de maneira clara para você, aonde que o Espírito de Deus estava? Nas rodas. É do tipo de dizer assim, trono fica para o Senhor e para o Filho, o trono está guardado. Me deixa nas rodas, porque eu estando nas rodas, eu consigo ter acesso o quê? Aos homens.
Porque a roda que estava conectada no trono de Deus, ela se conecta na terra, para ligar os dois mundos. Conseguiu entender, Fabrício? Mas isso é tão poderoso, mas é tão poderoso de que cada rodana dessa é um atributo divino de Deus. Lembrando de que homens não têm atributos divinos, homens recebem a expansão dos atributos de Deus. Só para dar um exemplo para você, existe um atributo de Deus chamado Tzad, ou Tzadaká, justiça no hebraico. Homens não têm justiça, homens são justificados. Então nunca ninguém vai receber o atributo. Nós recebemos a expansão do atributo. Nós não temos justiça, mas nós somos justificados, porque atributo mesmo só Ele. Conseguiu entender? Então é por essas rodas que Ele manifesta o seu poder, é por essas rodas que Ele manifesta o seu juízo, é por essas rodas que Ele manifesta a sua justiça. Aí o Ezequiel olha e diz assim, de que o ser, o espírito do ser vivente, de que estava no trono lá, o espírito está nas rodas. É por isso de que no Antigo Testamento, Fabrício, por isso que no Antigo Testamento, irmão Juarez, você vê o espírito vindo em poções sobre os homens. O Espírito vem sobre Sansão, mas não há nenhuma expressão que diga, que afirme de que ele permanecia para sempre com o homem. Você não encontra no Antigo Testamento nenhuma passagem que evidencie, que deixe claro, que sustente a ideia de que o Espírito de Deus está de maneira plena com o homem. Ele vinha por poções, ele vinha sobre um homem, mas ele precisaria voltar para as rodas, porque o decreto é de que ele ficasse nas rodas, e nas rodas ele teria acesso aos homens. Ficou claro aí? Ezequiel 1,4, volta aqui no Ezequiel 1,4. Quando o Espírito se movia, esse Espírito aí é o Espírito de Deus, tá? Quando ele se movia nas rodas, porque ele estava nas rodas, um vento soprava. Isso era a característica dele, tá? Quando ele se movia nas rodas, um vento soprava. Um vento tempestuoso. E como que fogo e fumaça se revolvia entre as rodas. Porque todas as vezes, irmão Juarez, que o Espírito de Deus se movia, um vento tempestuoso vinha nas rodas e fogo também vinha nas rodas. Tá claro aí? Pergunta número 1 para a gente entrar no texto. Qual eram as características do Espírito de Deus nas rodas? Vento tempestuoso e fogo. O Espírito de Deus estava nas rodas, porque estando nas rodas ele ainda teria contato com o homem. Atos capítulo de número 2, Fabrício, rápido. Atos capítulo de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar, vai para frente. E de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso. Que vento é esse? Me ajuda, pelo amor de Deus. Se o Espírito estava lá nas rodas, o Espírito de Deus estava lá nas rodas, e todas as vezes que o Espírito se movia nas rodas, um vento tempestuoso vinha com ele. E fogo também acompanhava ele. Agora olha para mim aqui, só para você dar um sorriso de canto e boca. Atos capítulo de número 1 é a ascensão de Jesus. Atos capítulo de número 2 é a descensão do Espírito de Deus. Atos capítulo de número 3 é a expansão da igreja. Por isso que no livro de Atos pode ser resumido em 3 palavras: ascensão, descensão e expansão. Atos capítulo 1, Cristo sobe. Atos capítulo de número 2, o Espírito desce. Atos capítulo de número 3, o Espírito se expande dentro da igreja. Por isso que aqui um vento veemente encheu toda a casa. Para frente, Fabrício. Para frente, Fabrício. Versículo de número 4. E foram vistas como línguas, como repartidas de fogo, que pousasse sobre cada um deles. Porque o Espírito de Deus só poderia vir se o Cristo subisse, Gabriel. É por isso que Jesus disse: importa que eu vá, para que ele venha. Irmão, você imagina isso? Não, eu vou contextualizar na sua cabeça. Porque quando Cristo morre na cruz, que ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste, aquele sofrimento todo. E aí Cristo diz assim: está consumado. A palavra consumado é tetelestai no grego, que significa totalmente pago, serviço acabado, completo serviço, está tudo quitado, está tudo equilibrado, julgou tudo, subjugou tudo, fez o que tinha que fazer, está todo mundo remido, é só acreditar nele. Agora você imagina essa cena: o Cristo vivo subindo ao céu, se apresentando diante de Deus Pai com sangue, porque ele precisaria levar sangue, irmão Juarez, porque é este sangue puro de Jesus que faz literalmente a expiação de toda a humanidade, e ele precisa colocar esse sangue dele em cima da arca verdadeira. Em cima da arca o quê? Verdadeira. Você está me dizendo lá de que existe uma arca da aliança verdadeira no céu? Claro que sim, irmão. Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 5, está escrito de que todas as coisas que foram criadas no templo são apenas exemplares daquilo que realmente existe no céu. Por isso de que quando Moisés passou 40 dias e 40 noites, Deus disse para ele: olha, toma cuidado para você fazer exatamente aquilo que você viu aqui lá embaixo.
Então tudo que você vê no Antigo Testamento do templo, existe um templo verdadeiro no céu, existe uma arca verdadeira no céu. Então o Cristo verdadeiro, quando ele coloca o sangue em cima da arca, literalmente ele é glorificado pelo Deus Pai. E eu disse para vocês de que a cena assusta, porque o próprio Deus faz uma reunião no céu, pastor Edinaldo, e ele junta as 4 ordens angelicais, ele junta anjo, arcanjo, querubim e serafim. Primeiro ele pergunta para os anjos: já chamei vocês de filho? Os anjos falam assim: não, o Senhor nunca chamou de filho. Já te chamei de filho, querubim? Nunca chamou de filho ninguém aqui. Já te chamei de filho, arcanjo? Não, o Senhor nunca chamou ninguém de filho aqui. Já te chamei de filho aqui, ou serafim? Não, o Senhor nunca chamou. Aí ele estende a mão direita para o filho que está à direita dele e diz assim: a este eu chamo de filho. Isso está escrito em Hebreus capítulo de número 1. E a partir daquele momento é dado a Cristo todo o poder dos céus e na terra. O Cristo é glorificado, mas agora o Espírito que está nas rodas vem para a terra. E por isso que você vê esta cena de Atos capítulo de número 2. O vento veemente e línguas como repartidas de fogo. Eu disse para vocês que depois da crucificação de Cristo, irmão, a história muda com a crucificação de Cristo, mas o segundo maior ato da igreja é a descida do Espírito Santo. Então, se você estava com dúvida de saber onde ele estava nas rodas, mas ele não está mais nas rodas, ele está agora com a igreja de Cristo, guardando a igreja de Cristo. Isso, glória a Deus mesmo, Andressa. Vou falar para ver se dá para animar mais um pouco. Por que ele está com a igreja e o noivo ainda não desceu, pastor Rodrigo? Devido a uma única coisa. Diga o que, esposa? Diga o que? Porque no casamento judaico, quando se montava uma aliança com a esposa, falava assim: olha, eu quero casar contigo. O esposo não precisaria, ele não poderia mais ter contato com a esposa, até no dia do casamento que ele viesse buscar ela, Gabriel. Então o que ele fazia? Ele precisaria ter um amigo da mais pura, íntima, ou do mais puro íntimo relacionamento dele. Então esse amigo, que era amigo do noivo, o amigo que era amigo do noivo, ficava responsável por visitar a esposa, para trazer notícias da esposa para o noivo, que o noivo estava esperando para que um dia case. Até hoje é assim, tá, Israel? Até hoje é assim. Então, aí quando você vê Jesus falando sobre isso, talvez isso não entre muito na nossa cabeça, porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, mas o Espírito é um amigo do noivo. Tá? Então o que acontece? Enquanto Cristo não desce para casar com a noiva, o amigo está cuidando da noiva do amigo. Para de graça, irmão, pelo amor de Deus. Só que era o seguinte, Gabriel: todas as vezes que o amigo, por exemplo, o noivo, está aqui, o pastor era o noivo, aí eu sou o amigo do noivo que vou visitar a noiva, tá bom, Gabriel? Para ficar melhor para a gente entender. Todas as vezes que ele quisesse notícia da noiva dele, eu sendo amigo, eu teria que dizer para ele: olha, ela está esperando os teus presentes. Ah, para de graça, as irmãs poderiam dizer: renova os nossos dias como dantes. É sério? Se o noivo quisesse saber notícia da noiva, o amigo teria que dizer: eu preciso levar presente para ela. E aí o noivo dizia: pode dar presente para ela, mas me traz notícia dela. Aí pergunta assim: quais são os presentes? Diz: quais são os presentes? Os dons do Espírito. Ah, para de graça. Glória a Deus. Porque enquanto a igreja estiver aqui, pastor Reginaldo, tem dor de discernimento, tem dor de fé, de amor, de compassividade, longanimidade, bondade, mansidão. É um noivo dando por intermédio do amigo esses presentes para a noiva, para que a noiva suporte até o dia que ele desça para casar com ela. Ah, fala de graça, você quer mais o que, irmão? Você é muito sério. Volta para os meus slides, Fabrício, por favor. Agora nós vamos para o estudo de número que fala acerca do Espírito Santo, é Joel capítulo 2, versículo número 8, tá? Joel 2:8. Quando a gente lê Joel 2:8, meu primeiro slide, 2:8. Irmão, presta atenção aqui, porque pelo amor de Deus, esse texto não é um texto tão fácil de compreensão, porque nós precisamos respeitar o início de todo o versículo. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito. Esse derramar aqui, irmãos Juarez, é literalmente a promessa de Deus arrancar o Espírito das rodas e trazer para a terra, esposa. Redobre o cuidado. Essa promessa de Joel 2:8 é a promessa que Deus está fazendo a um povo de que ele arrancaria o Espírito das rodas e traria para a terra. A palavra derramar no hebraico significa shapek, significa encharcar, inundar. É algo que não tem volta. É como se você pegasse um copo de água e derramasse por completo em um determinado lugar para encharcar. Isso é derramar. Isso é shapek no hebraico.
O que Deus está dizendo é: depois disto, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito. Aqui há uma promessa de que Deus vai derramar, por questão de plenitude, o seu Espírito na terra. Mas uma pergunta que no mínimo é curiosa, e eu sei de que não tem uma resposta plena para isso. Por que o Espírito não é derramado sobre a vida de todo mundo? Porque, irmão, sejamos sinceros, na nossa primeira aula, foi o Augusto que perguntou lá quais são as características de um homem cheio do Espírito Santo. Ora, é só ler Gálatas 5:22. Não tem como, irmão, afirmar de que você tem o Espírito Santo de Deus, sendo que você vive em práticas erradas. É incoerente, não tem como você sustentar tal afirmação de que tem o Espírito de Deus, sendo que você vive uma vida incoesa com Deus. Os frutos da carne: prostituição, lascívia, mentira, engano, roubo, maldade, ignorância. Aí os frutos do Espírito são mansidão, longanimidade, paz, bondade, amor, temperança. Aí você pega... Vou usar ele e ela, tá? Para a gente não especificar, vamos homogeneizar a coisa. Você pega ele e ela. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas eu vivo na prática da mentira. Isso é engano meu. Porque quem tem o Espírito Santo dentro dele, não pode haver esta incoerência da fala para a prática. É por isso de que aqui em Joel 2:8 aparece a expressão e há de ser que, depois, Deus está fazendo uma exigência antes de derramar o seu Espírito. E há de ser, vírgula, que depois do que ele vai derramar, irmão? Qual é a exigência de Deus para ele derramar o Espírito dele? Já que nós estamos estudando sobre pneumatologia. Próximo slide, por favor, próximo slide. Pois, aparentemente, quando você olha para o texto, você entende que o derramamento do Espírito Santo, ele está condicionado a algo. Presta atenção, condicionado não para ele, mas para quem o irá receber. Redobre o cuidado com o que eu falo. Deus não está condicionado a espaço, nem a tempo, nem a pessoas, nem a intelectos. Deus, ele não se prende a espaço, nem a pessoas, nem a tempo. Ele é tudo. Então ele não é condicionado a absolutamente nada, mas quem o irá receber precisa estar condicionado. Vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem. Na Bíblia existem em média 7.887 promessas diretas de Deus para o homem. Se você pegar esse número que eu acabei de falar, dividir pelo quadrante de 365 dias, você vai ter aí na sua calculadora 3,3, esposa, 3,3, mas vamos arredondar para 3, tá? No mínimo era para você viver 3 promessas diárias, por dia. Seja sincero para mim, pelo amor de Deus, ou isso acontece só comigo? Irmão, a gente luta para viver 1 por dia. É sério isso? E aí a pergunta que a gente faz, esposa, é a seguinte: peraí, se existem 3 promessas que eu preciso vivê-las diariamente, por que eu não estou vivendo as mesmas de que Deus fez e de que Deus não pode falar na sua palavra? É de que a palavra da promessa está condicionada, não para ele que está prometendo, mas para mim que vou receber. Exemplo, Salmo de número 37, versículo de número 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Promessa, Deus vai fazer tudo. Exigência, entrega o teu caminho. Você está dando pelo menos um sorriso. Promessa. Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Promessa, alívio, exigência, venham. O que eu estou dizendo para vocês é que toda promessa de Deus tem uma exigência escondida no meio dela, dentro dela. Irmão Juarez, Deus, ele não mostra a exigência de imediato, ele mostra a promessa, mas a exigência está escondida dentro da promessa. Posso falar? Posso falar, Gabriel, de uma maneira bem clara?
Se você recebeu uma palavra de que você seria um músico, você não pode sentar na cadeira esperando de que essa unção de músico venha sobre a sua cabeça e você passe a tocar do nada, como se fosse algo misterioso, algo místico. Acabou de descer, me traga aí um pandeiro, me traga um violão, porque eu já sei de tudo. Eu esperei na promessa aqui, a promessa acabou de descer. Nada disso. Dentro da promessa de Deus tem exigência. Se Deus diz para você ser músico, vá para as escolas de músicas. Se Deus um dia diz para você que você vai ser um grande desenhista, caderno e caneta na mão, pelo amor de Deus, você precisa correr para o ambiente da promessa. Isso é sério, irmão. Não é a semente, é o solo que a semente está sendo plantada. Fala sério, irmão. Eu conheço tanta gente boa, cheia de talento, mas está plantado na terra errada. Eu disse para vocês aqui, pega aí um caroço de manga e coloca no vaso da tua casa. Ele vai brotar, ele vai nascer, mas nunca será potência total. Mas coloca essa mesma semente dessa manga em um terreno bom, bem arado, bem cuidado, e você vai ver de que aquela frutinha, aquele pequeno caroço de manga vai virar uma mangueira de quase 30 metros de altura, só por causa do solo. Então é mais ou menos o seguinte: no dia que Deus falar para você, vou te transformar em um empresário, arranca o projeto do papel e parte para o empreendedorismo. Por isso que a Bíblia diz assim: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Irmão, chegou o momento de você tirar esse plano do papel. Você precisa plantar esse negócio para cima. Tá bom? Não consigo entender. Aí a gente precisa olhar para isso daqui, de que dentro do derramado do Espírito existem exigências de Deus. Não tem como Deus fazer se você não fizer o seu papel, até porque Ele não pode ser incompatível com aquilo que Ele fala. Deus não pode ser conivente com o nosso pecado, com o nosso engano, com a nossa falta de postura, irmão. Deus não pode ser conivente com isso. Em Provérbios capítulo 15 diz de que o coração que aguarda a promessa quitada, o coração adoece. Mas esse esperar aí é de você ficar sentadinho sem fazer absolutamente nada. Se Deus diz para você, irmão, para você ir para cima, vá para cima, pelo amor de Deus. O Espírito de Deus te auxilia. É sério isso. É sério. Posso falar? Eu tenho mais quanto tempo? Esposa? Eu tenho mais 15 minutos, né? O tempo que eu tenho para encerrar minha fala. Escuta só, vou dar só um exemplo para você. Se você não consegue, faça um mapeamento da sua volta. Nosso mapeamento só volta. Irmão, a Bíblia diz de que tudo coopera para o bem daquele que ama e que serve a Deus. Ou seja, tudo que acontece na sua vida, se você está no centro da vontade de Deus, pode ter certeza, irmão, que pessoas que chegam até você, que pessoas que saem perto de você, que portas que são abertas, que portas que são fechadas, tudo é para a glória dele, tudo contribui para o teu bem. Vou dar um exemplo básico do que é isso. Você lembra de Josué e Caleb? Josué e Caleb, quando eles estavam em Cades Barneia, lá em Josué capítulo 14, Números capítulo 14 também fala isso. Eles estão em Cades Barneia. Aí o Moisés manda o pessoal espiar a terra, pastor. Aí 12 espias vão para lá. Eles voltam. 10 camaradas têm 10 relatórios negativos, enquanto 2 têm relatório positivo. Quem são os detentores do relatório positivo? Josué e Caleb. Os 10, irmão, trazem um relatório negativo dizendo: olha, a terra tem gigante, a gente não tem nem como chegar lá. Aí o Josué e o Caleb falam assim: ó, pode até ter gigante, mas é o seguinte, a gente carrega com a gente uma palavra. E outra coisa, se vocês estão dizendo de que eles irão nos derrotar, eu tenho certeza de que Deus nos entregará o gigante nas nossas mãos. 10 homens foram capazes, pastora, de causar uma turba numa nação, mas 2 homens no meio de uma multidão se mantiveram posturados, acreditando na promessa de Deus. Aí Deus naquele dia desceu e disse assim: Josué, filho de Caleb, Josué e Caleb, vocês vão herdar a terra prometida. Passou-se, irmão Juarez, 45 anos, os camaradas andando, 45 anos eles entraram na terra prometida. Então todo mundo firmado. Aí o Josué está dividindo as terras: ó, isso aqui fica para tudo, isso aqui fica para tudo, isso aqui fica para tudo, isso aqui fica para tudo. Quando chegou na vez do Caleb pegar a herança dele, aí o Josué olhou para ele e falou assim: Caleb, faz o seguinte, fica com essas terras aqui, não fica com Hebron não. Sabe o que é que o Caleb falou? Nada disso. Você lembra da palavra que Deus nos deu em Cades Barneia? Quando eu e você perseveramos em servir ao Senhor, o Senhor disse de que Hebron é meu por direito. E aí o problema de Hebron, esposa, é o seguinte, porque Hebron estava povoado ainda por gigante, e tinha um gigante lá chamado Arba. É do Arba que vem a descendência dos gigantes.
E lá em Hebron, que era a cidade das letras, que era Kiriat Sefer, tinha um gigante chamado Arba. E aí o Josué está falando, ô Caleb, você está muito velho, você está com 85 anos, não sobe não, seus braços estão cansados. Aí o Caleb olha para Josué, pastor, e diz assim, olha, eu me sinto tão jovem quanto há 45 anos atrás. A promessa que Deus me fez, Ele me fará herdar. Aí, olha só para tu ver como Caleb era ligeiro. Olha só para tu ver como Caleb era ligeiro. Olha, eu mesmo não consigo. Mas deixa eu olhar quem é que está à minha volta aqui. Aí quando o Caleb está olhando para um lado e para o outro, ele olha para quem? Para Otiniel. Otiniel está olhando para quem? Para Axa. Que Axa, por sua vez, é filha de quem? De Caleb. E aí o Caleb sabe que Otiniel é bom de guerra. Aí o Caleb chega para Otiniel e diz assim, se tu for matar o gigante e ganhar a cidade para mim, eu te dou a minha filha como tua esposa. Aí o Otiniel olhou para Caleb e falou assim, fechado, eu vou para a batalha, mato o gigante e caso com a tua filha. O que aconteceu? Otiniel subiu, matou o gigante, desceu, casou com Axa e o Caleb herdou Hebron. Ah, para de graça. Você não pode sozinho, mas Deus pode trazer alguém do teu lado para batalhar por você. Já liberei a profecia. Glória a Deus. Mano, esquece esse negócio, vamos voltar para cá, eu estou pregando já, E há de ser que depois, irmão, tem uma cláusula. Deus só pode encharcar alguém do seu espírito se esse alguém fazer um cumprimento. Joel 2,8 é uma promessa de que Deus arrancaria o espírito das rodas e traria para a terra. Mas aí a expressão lá, e há de ser depois, ou seja, existe uma prerrogativa, e há de ser que depois, existe algo antes para ele derramar o espírito dele. Próximo slide, Fabrício, por favor. Para que ele encharque o meu espírito com o espírito dele. O que ele precisa de mim para ele encharcar a minha alma com amor? O que ele precisa para encharcar meu casamento, minha família, meus filhos, meus negócios, tudo que eu coloco a mão seja encharcado pelo Espírito dele? O que ele exige de mim? O que ele exige de mim? O que ele exige de mim? E há de ser que depois, eu só posso derramar se vocês fizerem isso, só posso fazer se vocês fizerem isso, só posso fazer se vocês fizerem isso, só posso chegar se vocês fizerem isso. Parece que Deus está condicionado, mas Ele não está condicionado, somos nós que estamos condicionados. Deus só pode derramar do seu Espírito se a gente fizer algo. Diga assim, o quê? Aqui é a chave para abrir todo o portal do entendimento, Fabrício. Deus só pode derramar do seu Espírito na sua casa, na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida espiritual, na sua vida amorosa, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, na sua família, no seu parente, em qualquer lugar. Deus só pode derramar do seu Espírito se houver, guarda bem, arrependimento do seu coração. Próximo slide, Fabrício, por favor. E há de ser. Só pode derramar do Espírito dele depois do arrependimento. Porque o livro de Joel é uma construção de Deus dizendo, no capítulo de número 1, Fabrício, no capítulo de número 1, Gabriel, capítulo de número 1 do livro de Joel, Deus está tratando diretamente com os ministros e com os sacerdotes. E o que Deus está dizendo em Joel, capítulo de número 1, é o seguinte: está vindo uma horda de gafanhoto. E na visão do Joel, essa horda de gafanhoto que está vindo contra vocês, vai corroer todas as folhas das árvores de vocês. Quando você pula para o capítulo de número 2, a horda de gafanhoto vem novamente na visão de Joel. Só que agora, essa horda de gafanhoto que está vindo, não é nas folhas, irmão Juarez. Agora a horda de gafanhoto está mexendo na raiz das árvores. Agora bagunçou tudo. Porque no capítulo de número 1, a horda de gafanhoto que está vindo, está mexendo nas folhas das árvores. A horda de gafanhoto no capítulo de número 2 está mexendo nas raízes. O que isso significa? Significa dizer de que existe um cativeiro vindo até eles. Isso daqui fala do Reino do Sul. O primeiro cativeiro está falando, olha, o cativeiro vai vir, vai mexer nas folhas, vai mexer no caule de vocês, vai mexer com o filho, vai mexer com o marido, vai mexer com o parente, vai mexer com o trabalho, vai mexer num monte de coisa. A segunda horda de gafanhoto não é mais sobre a folhagem e sobre o caule. A segunda horda de gafanhoto agora é na raiz. Está dizendo, agora ele vai trabalhar para matar vocês, para arrancar vocês. Mas eu só posso derramar do meu espírito se houver arrependimento antes deles virem. Ah, para de graça, irmão.
Próximo slide, porque eu não tenho mais tempo, vai lá. Fica chapé quebrar, que significa derramar, encharcar. Presta atenção, Deus só pode inundar, Deus só pode encharcar alguém com o seu espírito se houver arrependimento naquele que o busca. Não há capacidade nenhuma de Deus encharcar alguém com o seu espírito se no coração deste que está pedindo houver arrependimento. Vou falar o que é arrependimento? Posso falar o que é arrependimento, irmão Juarez? Arrependimento não é remorsos. Oh, meu amor, me perdoe, eu errei com você. Ai, vou mandar flores para você. Aquela caixa de chocolate. Aí daqui a pouco eu estou errando de igual modo eu errei lá atrás. Aí ela olha para mim e falou assim: mas ô Satanás, tu não falou que esse arrependimento? Não houve arrependimento, Gabriel. O que houve foi remorso. Arrependimento, escute, pelo amor de Deus. Quando Deus sentencia alguém à morte, se houver arrependimento genuíno, Deus reconfigura a história dessa pessoa. A palavra arrependimento no hebraico é uma palavra chamada techuvá. Diga techuvá. Techuvá. Techuvá para o judeu é poder excomunal de inclinar corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. É quando eu erro com alguém e digo: eu estou arrependido. É meu corpo e a minha alma e o meu espírito que está inclinado pedindo perdão. Aquele que tem remorso, ele inclina só o corpo, mas a alma e o espírito está altivo. Aí você já lembrou de uma meia dúzia de gente que errou contigo. A praga pediu perdão, mas continua errando. É lógico, ele inclinou só o corpo, a alma e o espírito dele estavam altivos. Não havia possibilidade de arrependimento, de encharcamento do espírito, porque ele não conseguiu se arrepender. Porque todas as vezes que eu me arrependo, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito estão inclinados em total rendição. Vou falar, pelo amor de Deus. A ver se dá um glória a Deus aí. Quando Davi comete adultério, quem comete adultério precisa morrer pela lei. Mas a Bíblia diz no Salmo 51 de que Davi arrependeu-se. Arrependimento ali é techuvá, irmão. Ele inclina o corpo, a alma diante de Deus e diz: não retira de mim o teu espírito, porque se o Senhor não estiver encharcando, eu vou morrer. Não é só o meu corpo que está inclinado, a minha alma e o meu espírito está tudo rendido a ti. Não tem como, irmão, Deus habitar o seu Santo Espírito aí no seu coração, na sua casa, se não houver mudança. Posso falar, irmão Juarez? A palavra arrependimento no grego é uma palavra chamada epistrefos. Epistrefos, traduzindo a palavra do grego para a nossa língua: frear bruscamente sobre uma convenção. É você estar numa rota aqui, em uma avenida, e você precisa fazer uma conversão muito violenta, muito brusca, e você precisa fazer o epistrefos no grego. Isso é no grego. É você frear bruscamente a sua rota e mudar rapidamente. Isso é epistrefos, isso é arrependimento. É essa rota que está te conduzindo para um afastamento de Deus, e você achar que Deus não está contigo, está completamente errado. É quando que eu sei que Deus está comigo, é quando a minha vida aponta para Cristo, quando os meus atos, a minha fala são completamente coerentes com aquilo que eu falo, com aquilo que eu pratico. Se digo que a verdade em mim, as minhas ações precisam ser associadas e coerentes com a minha fala. Não adianta eu ser um bom moço aqui e ser um ogro em casa. Não adianta eu ser um príncipe aqui e ser um xureque na minha casa. Não adianta ser princesa aqui e ser a Fiona em casa. Não adianta. Isso é muito sério. Esse arrependimento, quando eu dobro tudo diante de Deus e falo assim: estou aqui, Senhor, muda a minha alma, muda o meu espírito, muda o meu corpo, muda as minhas práticas. Próxima vez que a gente está sem tempo: levai-vos a mim pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei o meu espírito sobre vós, e vos farei saber as minhas palavras. Converter a mim, isso significa implicitamente de que houve arrependimento para se converter a Ele. Por isso que não tem capacidade do Espírito de inundar todo mundo, porque não houve arrependimento em todos os corações. Mas todas as vezes que você se arrepende dos seus atos, das suas ações, o Espírito vem encharcando você. O Espírito vem encharcando você. E sabe o que é mais lindo, irmão Juarez? É que o Espírito de Deus pega assim aqueles camaradas completamente deslapidados, sem ser esmerilhado. Ele pega aqueles camaradas chucros, sabe? Que parece um xureque antes de conhecer a Fiona. Isso é antes do burro chegar para amolar ele com a sua voz. Deus pega aqueles camaradas, e quando o Espírito de Deus vem, pega essas pessoas e transforma ele em príncipes. Porque são moldados, esmerilhados, lapidados.
por Deus e pelo seu Espírito. Parece que todo dia Deus vai trabalhando aqui, Deus vai tirando aqui, Deus vai tirando algumas pontas aqui, algumas fagulhas aqui, Deus vai esmerilhando aqui, esmerilha o caráter aqui, esmerilha a postura aqui, e vai moldando. Daqui a pouco as pessoas olham assim e falam assim: rapaz, quem era você? Você diz: não, porque eu fui transformado diz. Transformado, a palavra transformados no grego, pastor, é chamado de metamorfos. Essa expressão no hebraico de transformação é alguém que entrou dentro de um casulo. Alguém já viu aqui a transformação de uma lagarta? Já falei isso para você. Pensa num negócio que eu sei de cor e salteado. Eu sou da roça, irmão. Eu sou de criação urbana, de criação agrícola, de formação urbana. Sei bem o que é roça. Sei bem. Eu falo para os meninos que são criados aqui em São Paulo: eu estou passos largos na frente de vocês. Eu sei as gírias da roça, eu sei a gíria de vocês, rapaz. Se vocês só sabem a gíria daqui, vocês não sabem a gíria da roça. Eu falo: oxe, um trem desse aí, você acha que é um trem que está vindo, mas não é. Então essa expressão metamorfos, a ideia que você tem no original é de uma lagarta que entrou dentro de um casulo e o casulo fechou ela. E quando o casulo fecha ela, o casulo não está matando ela, o casulo está transformando ela, Gabriel. Posso falar? Posso ou não, esposa? A palavra igreja, no hebraico é chamado de kahal, ajuntamento de pessoas. No grego é chamado de eclésia, que significa tirados de fora, trazidos para dentro, preenchidos e enviados. Na linguagem olaviana, igreja é casulo. O camarada entra se arrastando. Aí o grande casulo, casa nova, pegou ele e abafa ele. Entrou se arrastando, só que nesse período está tendo transformação. E eu acredito que daqui sairão príncipes e princesas de Deus. Pode dizer um amém aí? Não há possibilidade de Deus derramar o seu Espírito se não houver arrependimento, irmão. E se eu passo pelo processo de arrependimento, que eu estou no casulo de Deus. Segundo aos Coríntios 3,18 diz: nós não somos como Moisés, que derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, e derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Para falar, para você não ser singularista, para você nunca mais ser singularista. O que Deus vai fazer não é só sobre você, é sobre a tua casa e sobre os teus descendentes. O que Deus fez no Senhor vai ter que passar para o Gabriel, do Gabriel vai ter que passar para os seus netos e assim sucessivamente. O que Deus me encharcou com o seu Espírito não pode parar em mim, tem que avançar para frente, porque ninguém aqui é pântano, a gente é rio. Sabe diferenciar um pântano de um rio? Ora, pântano é água parada, rio é água corrente. Jesus disse: fluirão águas de dentro de você. Irmão, só quem foi chamado para ser pântano fica paradinho lá na dele, esperando a promessa se cumprir. Caminhando eu vou para Canaã. Não se movimenta. Ele está preso num demônio. Diga o nome do demônio. Diga assim: qual o nome do demônio? Diga, pastor, pergunta para mim: qual o nome do demônio? Enxucadeira. Já leu o ministério de Eli? A Bíblia diz que quando o ministério de Eli, o sacerdote, começou, ele estava sentado numa cadeira. Quando ele morre, ele morreu sentado em uma cadeira. Estava preso no enxugadeira. Não quero trabalhar, não quero fazer nada para Deus. Olha o enxugadeira te pegando aí, pelo amor de Deus. Se livra desse trem aí, porque não é de Deus. Nós vamos trabalhar para Jesus, nós vamos ser encharcados, inundados pelo seu Espírito. Amém. A promessa é de que não pode parar em nós. A bênção é sobre a nossa posteridade, a bênção é sobre os nossos descendentes. Vai para frente, Fabrício, o que Deus quer de nós? Pede arrependimento aos ministros e aos sacerdotes. Aqui tem que começar pelo altar. Aqui, quando Deus pede arrependimento, Deus não pede primeiramente para o povo, Deus pede primeiramente para os ministros e os sacerdotes. Olha o livro de Joel, no capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14. Cingivos, lamentai-vos, ó sacerdotes, gemei, ó ministros do altar, entrai e passai de vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a de libação foram cortadas, foram da casa do vosso Deus. Santificais-os em jejum, apregoai um dia de proibição, congregais os anciões e os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Primeira coisa que Deus está dizendo: antes de derramar do meu Espírito, eu vou querer arrependimento dos ministros e dos sacerdotes. Isso aqui já começa a ferir a nossa mente. Porque Deus diz assim: eu vou derramar. Há de ser que depois do que? Depois que eu consertar os sacerdotes e os ministros,
Para de graça. Para de graça. Diga assim, por que, ó? Não, diga. Me dá mais 5 minutinhos? São 9h12, me dá só mais 5 minutos? Por que essa expressão para de graça precisa dar choque no teu cérebro? Porque você foi chamado por Deus para servir a Ele diante de homens. Fulano de tal é todo cheio de frescura. Não importa, você foi chamado por Deus para servir diante de homens. Não há sequer um homem que consiga servir a Deus, sendo com que entre o crivo dele e Deus haja outro homem. Meu negócio é entre eu e Deus. Irmão, eu corro quilômetro de crente assim. Corro ou não corro, minha esposa? Quando eu começo a conversar com você, irmão, meu negócio aqui é só na madrugada. Para que, pastor? Não, meu negócio aqui é contato com Deus. Eu já digo para minha esposa, quilômetros de distância. Diga por quê, Gabriel? Por quê? Porque essa pessoa não tem capacidade cognitiva de respeitar o próximo. Porque Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não tem como servir a Deus sem a presença de outro ser humano na sua frente. Isso te quebra no meio. É sério? É sério? Isso é sério? Samuel, chamado por Deus, mas para servir a Deus diante de Eli. É sério? Eliseu, chamado por Deus para servir a Deus diante de Elias. Josué, chamado por Deus, mas para servir a Deus diante de Moisés, diante de Moisés. Não tem como você servir a Deus sem uma figura humana na sua frente. Posso falar, pastor? E talvez essa figura humana seja a tua esposa. Talvez essa figura humana seja teu filho. Talvez essa figura humana aí seja teu pastor, tua pastora, seja alguém bem próximo de você. Enquanto você não respeitar esse princípio, você não consegue chegar lá. Enquanto você não respeitar esse princípio, você não consegue chegar lá. Não consegue. Deus está pedindo arrependimento aos ministros e aos sacerdotes que estão lidando com o altar. E há de ser que depois que houver um arrependimento, aí Ele vai encharcar todo mundo com o seu espírito. Próximo slide, Fabrício, porque eu não tenho mais tempo, como eu queria falar, mas número 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em graça, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus está falando, se os sacerdotes e os ministros aceitarem a minha proposta, e se todo o povo parar de rasgar a roupa e rasgar o coração na minha presença, eu vou encharcar todo mundo com o meu espírito, e até quem era ruim vai passar a ser gente boa. Paz de graça, irmão. Paz de graça, a nossa visão é limitada nesses textos. Quem diria, irmão, que Deus ia pegar um menino sem formosura nenhuma, cabelo meio que avermelhado, filho de um mato pecaminoso, Davi, a mãe de Davi, seu Juarez, irmão Juarez, não é relatado na Bíblia. O que você tem da mãe de Davi? Você tem nos escritos judaicos, e a mãe de Davi é uma mulher chamada Nitzebet. Nitzebet, por sua vez, era uma escrava de Jessé, de que quando o seu Jessé tem relacionamento com ela, engravida ela, ele tira Nitzebet dentro da sua casa e manda para os campos, para acusar Nitzebet de uma gravidez com escravos no campo. Só que existia uma lei, vou encerrar minha fala agora, existia uma lei no Antigo Testamento, pastor, de que todos os grandes agricultores, quando fossem fazer a colheita das plantações, pastora Noemi, eles, os agricultores, precisariam deixar as espigas, propositalmente, porque essa espiga aqui que ele está deixando propositalmente é para alimentar o órfão e a viúva. Se Davi é alguém esquecido em um campo, Davi não é apenas um menino, Davi é uma semente que Deus vai usar para alimentar uma nação. No dia certo, Deus falou assim, agora eu vou buscar a semente que está esquecida no campo. Aí o Samuel chega na casa de Jessé, cadê o menino? Aí o Jessé diz, ele está no campo. É a semente que Deus vai usar para alimentar toda a nação. Isso aí não cabe na nossa cabeça. Se houver arrependimento no nosso coração, Deus pode fazer coisa grande. Se houver arrependimento no nosso coração e transformação, Deus pode fazer coisa grande. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos é o auxílio do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Que Ele não se encharque com o seu amor. É quando você está muito irado. Né, esposa? Né, marido? Aqui, ó. Eu vou explodir. Quereis, mas não pequeis. Ai, irmão, como isso é difícil. Quem diga a minha mesa, né, minha esposa, com os meus livros, quando eu estou bravo, né?
Por quê? Porque eu sei que as minhas palavras podem desconcertar algo que Deus está consertando. Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Quando eu estou encharcado com o Espírito de Deus, irmão, a ira não ganha lugar no meu coração, maldade não ganha lugar no meu coração, revidar, se vingar, não me dá o direito de absolutamente nada, porque eu estou encharcado pelo amor dele. Amém? Está claro aí? Olhe, não falte quinta-feira, porque eu vou tratar da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque